Você já parou para pensar o que realmente aconteceu com a Indominus Rex quando a Mosasauro a puxou para dentro da água no Jurassic World? Porque assim, a maioria das pessoas acha que o bicho simplesmente deu uma bocada e pronto, acabou. Só que e se eu te dissesse que não foi bem assim? E que o que rolou embaixo da água foi muito mais brutal do que a gente viu na tela. Hoje eu vou te mostrar a verdadeira e terrível morte da Indominus Rex, o dinossauro mais perigoso que já existiu no universo de Jurassic World. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Todo mundo aqui lembra do caos que a Indominus Rex causou lá no parque, né não? Ela fugiu, destruiu tudo, matou dinossauros, funcionários, turistas e ainda fez tudo isso por pura diversão. Mas no fim o jogo acabou virando. Depois que ela enfrenta a Rex e a Blue, a rainha dos híbridos acabou gravemente ferida e bem na beira do tanque da Mosasauro. E aí vem aquele momento lendário. A Mosasauro solta da água e puxa a Indominus pro fundo. E aí acabou, né? Fim de jogo. Pois é, só que a verdade é que não foi bem assim não. O que muita gente não percebe é que o filme nunca mostra o que aconteceu depois. Só que se a gente juntar os detalhes do Jurassic World, do Jurassic World Fallen Kingdom e também do Jurassic World Acampamento Jurássico, dá pra descobrir que o verdadeiro fim da Indominus foi muito mais horrível do que parece. Pra começar, lá em Fallen Kingdom, os ossos da Indominus aparecem no fundo do lago quase que intactos. Isso então já quebra a teoria que a Mosasauro teria devorado ela de uma vez. Não, isso não aconteceu. A Mosasauro não devorou ela por completo e sim ficou se alimentando aos pouquinhos dela. Tanto é que isso acaba gerando uma pergunta, que é por que a Mosasauro decidiu fazer isso com a Indominus? E sim, tem uma explicação bem interessante para isso. Se você reparar, em Acampamento Jurássico tem uma cena onde o Darius e a Brooklyn olham para o lago do parque e vem algo assustador, que no caso seria o corpo da Indominus, ou pelo menos o que sobrou dele. O bicho tá em decomposição, todo destroçado, parece que saiu de um tipo de guerra pré-histórica. Ou seja, a Mosasauro dilacerou a Indominus e largou os restos para apodrecer. E agora pensa comigo, a Mosasauro ela tem uma força absurda. Quando ela agarra uma presa, não é só para engolir, é para despedaçar. Então faz total sentido que quando ela arrastou a Indominus para baixo, ela tenha arrancado as patas, a cauda e a cabeça, literalmente desmembrando ela viva. Tipo, meu Deus, dá para imaginar uma cena dessa acontecendo embaixo d'água? Nem mesmo a Indominus, que é um dos dinossauros mais poderosos que existem dentro da franquia, conseguiu suportar isso. E pra você que tá achando que eu tô exagerando, tem prova visual disso. A cena em que alimentam o Mosasauro com o tubarão, ela parte o bicho no meio com facilidade. Agora pega isso e multiplica por 1000 e você tem o que ela fez com a Indominus. E o mais louco de tudo isso é que quando a gente começa a pegar todos os artifícios e colocar para montar a linha do tempo, a gente consegue perceber que o final de Jurassic World e o começo de Jurassic World Fallen Kingdom, todo esse período se passou apenas 6 meses. Ou seja, a Mosasauro provavelmente foi se alimentando dos restos da Indominus durante todo esse tempo. A morte da Indominus não foi rápida e nem limpa, foi literalmente um massacre embaixo da água. Só que calma aí porque não acabou não, tem mais coisa interessante no meio dessa história e eu vou contar aqui pra vocês. Tem uma teoria muito louca que diz que o rugido que a gente ouve bem lá no final dessa cena, quando ela é puxada pra dentro da água, não é um rugido de morte, é um grito de desespero, tipo um último não antes do fim. E se a gente pensar em quanto tempo a Mosasauro leva para engolir uma presa, pode ser que a Indominus tenha agonizado lá embaixo por vários minutos. E sabe qual é o mais doido? Em Jurassic World Fallen Kingdom, os restos da Indominus servem para criar algo ainda mais bizarro, que no caso é o Indoraptor. Ou seja, mesmo morta, a Indominus ainda causou destruição. Os cientistas da Engine pegaram o DNA que sobrou dela, o mesmo DNA que a Mosasauro não digeriu, e usaram para desenvolver um novo monstro para o segundo filme. Então, no final das contas, a Mosasauro não só matou a Indominus, como também deu a origem ao próximo grande monstro. Afinal, pensa só comigo, se a Mosasauro tivesse engolido a Indominus por completo, não existiria Indominus Rex. Mas como sobrou parte do esqueleto, os caras conseguiram recuperar o material genético. E tipo, a Mosasauro venceu a batalha, isso é lógico, mas a Indominus ainda deixou sua maldição no mundo. E ó, ainda tem também um outro detalhe que pouca gente percebeu. O recinto da Mosasauro, onde a Indominus foi morta, era interligado com o mar.
Isso foi confirmado em Fallen Kingdom quando o animal escapa para o oceano. Ou seja, o corpo da Indominus Rex ficou ali parado por meses no fundo daquele tanque e numa água que era semi-aberta com o mar. Então, além da decomposição natural, outros predadores aquáticos menores devem ter se alimentado dos restos dela. E sabe os ossos da Indominus que estavam lá no fundo do lago? Pois é, eles estavam espalhados, o que sugere que a Mosasauro arrancou membro por membro, talvez para facilitar para engolir depois. Imagina só a Mosasauro com os seus 18 metros de comprimento segurando a Indominus, batendo o corpo dela contra as rochas no fundo, igual uma orca faz com as focas. Sim, eu sei, essa imagem é terrível, mas totalmente plausível. E não acaba por aí não, também tem uma curiosidade extra aqui pra vocês. Nos bastidores de Jurassic World, o diretor do filme, ele chegou a confirmar que a cena da morte da Indominus Rex, ela foi pensada para ser simbólica, representando o castigo da ciência. A criatura que nasceu pela manipulação humana sendo destruída pela força natural do planeta. Se você reparar no fundo da trilha sonora nessa hora, o tema ele acaba mudando completamente de uma aventura para algo mais sombrio e pesado. Quase como se fosse o próprio filme dizendo pra gente: e aí, brincou de Deus? Então agora vai pagar o preço. Então, resumindo aqui pra vocês, a Indominus ela não foi simplesmente abocanhada, puxada pro fundo da lagoa e acabou. Não. Ela foi arrastada, despedaçada, devorada aos poucos e acabou virando alimento da própria natureza que a tentou dominar. E de quebra, o que sobrou dela ainda foi usado para criar um novo monstro. Uma morte bem cruel, mas perfeita para quem foi criada apenas para causar destruição. E pô, diga-se de passagem, na minha opinião até mereceu, né? Pô, era um dinossauro que matava porque queria, por diversão, era bizarro, entendeu? Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, você acha que a Indominus teve uma morte que ela merecia ou ela foi uma vítima? Quero saber a opinião de vocês, então comenta aqui. Ó, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, faz o favor, não sai desse vídeo antes de deixar seu like e por favor, se inscreve aqui. A gente tá quase chegando aos 700 mil inscritos e você precisa fazer parte aqui do nosso Clube Nerd. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!